Neste vídeo vamos falar sobre um assunto que tem sido alvo de muitas teorias da conspiração, a maçonaria e sua relação com os Illuminates e outras organizações secretas. Primeiro, é importante entender o que é a maçonaria. A maçonaria é uma fraternidade que busca aprimorar seus membros através de princípios éticos, filosóficos e morais. Ela tem origem em guildas de pedreiros da Idade Média, e evoluiu para uma fraternidade que recebe homens livres e de bons costumes, independentemente de sua religião ou crenças políticas. No entanto, há muitas teorias da conspiração sobre a maçonaria. Alguns acreditam que a maçonaria é uma organização secreta que busca controlar o mundo, enquanto outros afirmam que ela tem ligações com os Illuminates, um grupo secreto que busca a dominação global. Ao longo do vídeo, vamos apresentar as opiniões de 4 autores maçons especialistas históricos, para que vocês possam entender melhor sobre esta polêmica sobre a maçonaria. Então, fique atento e acompanhe o vídeo completo para esclarecermos todas as dúvidas sobre a maçonaria e sua relação com os Illuminates e outras organizações secretas. Se você tem interesse em assuntos relacionados à maçonaria, não deixe de se inscrever no canal Maçom BR e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos. Na descrição deste vídeo, disponibilizamos um link para os top 50 livros sobre maçonaria. Se você quer aprofundar seus conhecimentos sobre a maçonaria, esses livros são uma ótima opção. É importante destacar que não há nenhuma evidência concreta para sustentar essas teorias da conspiração. A maçonaria não é uma organização secreta, pois sua existência é conhecida e reconhecida por muitos governos e instituições em todo o mundo. Além disso, a maçonaria não tem nenhum objetivo político ou religioso específico, e seus membros são livres para seguir suas próprias crenças e opiniões. A maçonaria não tem nenhuma relação com os Illuminates. Na verdade, os Illuminates eram um grupo secreto que surgiu na Baviera, um estado do sudeste da Alemanha, em 1776, muito depois da fundação da maçonaria. Além disso, os Illuminates foram dissolvidos em 1785, e não há nenhuma evidência para sugerir que eles tenham sobrevivido ou que tenham tido alguma relação com a maçonaria. Illuminates é uma teoria da conspiração que afirma a existência de uma organização secreta que busca estabelecer uma nova ordem mundial, controlando os governos e a economia global. Segundo a teoria, os Illuminates seriam uma elite poderosa e influente, formada por líderes políticos, empresariais e religiosos, que estariam conspirando para dominar o mundo e impor suas próprias regras. A teoria dos Illuminates foi impulsionada ainda mais pela divulgação de informações imprecisas e sensacionalistas em mídias sociais e na cultura popular, que retratam a organização como uma entidade poderosa e maléfica que busca controlar a humanidade. No entanto, não há nenhuma evidência concreta da existência dos Illuminates e muitas das informações divulgadas sobre eles são baseadas em rumores e especulações. No entanto, é importante destacar que a maçonaria tem sido alvo de críticas e questionamentos ao longo dos anos. Algumas dessas críticas são baseadas em equívocos e mitos sobre a fraternidade. Por isso, é importante manter um diálogo aberto e honesto sobre a maçonaria, e esclarecer quaisquer dúvidas ou mal-entendidos que possam surgir. A maçonaria é uma fraternidade que busca aprimorar seus membros e contribuir para uma sociedade melhor. Ela não é uma organização secreta que busca controlar o mundo, e não tem nenhuma relação com os Illuminates. Existem vários autores maçons que abordam a temática das teorias da conspiração e desmistificam a relação da maçonaria com os Illuminates e outras organizações supostamente secretas. Alguns deles são Arturo de Royos, autor de Monitor e Guia Ritual do Rito Escocês, é uma das principais referências sobre a maçonaria e suas práticas. Em suas obras, ele aborda a história e a filosofia maçom, desfazendo equívocos e mitos sobre a organização. John Robinson, autor de Nascido em Sangue, Os Segredos Perdidos da Maçonaria e O Caminho de um Peregrino, Maçonaria e o Direito Religioso, Robinson faz uma análise histórica da maçonaria e de suas raízes medievais, desmentindo as teorias conspiratórias que tentam vinculá-la a organizações secretas. Brent Morris, autor de O Guia Completo do Idiota para a Maçonaria, Morris se dedica a explicar a maçonaria para o público em geral, sem os preconceitos e mitos que costumam cercar a organização. Ele aborda a história, os rituais e a filosofia da maçonaria, desfazendo equívocos e desmistificando teorias conspiratórias.
Robert Lomas, autor de A Chave de Irã e Girando a Chave de Irã. Lomas é um físico que se tornou maçom e, em suas obras, explora a relação entre a ciência e a maçonaria, desmistificando equívocos e mostrando que a organização tem um papel importante na história da humanidade. Neste vídeo iremos focar nestes 4 autores, mas há muitos outros autores que desmistificam as teorias conspiratórias que tentam vincular a maçonaria a organizações secretas e obscuras, mostrando que a organização é uma fraternidade filosófica que busca promover valores como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, além de estimular o desenvolvimento pessoal e espiritual de seus membros. 1. Arturo de Royos. A maçonaria é uma organização que tem gerado muita controvérsia e curiosidade ao longo dos séculos. Muitas pessoas acreditam que ela seja uma sociedade secreta, que busca controlar governos e influenciar o mundo. No entanto, muitos autores maçons, como Arturo de Royos, autor de Monitor e Guia Ritual do Rito Escocês, têm se dedicado a desmistificar essas ideias e explicar a verdadeira natureza da maçonaria. Royos é um dos principais referentes sobre a maçonaria e suas práticas. Ele é o autor de diversos livros sobre o assunto, que tem como objetivo esclarecer a verdadeira história e filosofia da organização, desfazendo equívocos e mitos que a cercam. Em suas obras, ele mostra que a maçonaria é uma sociedade fraternal, que busca promover valores como a liberdade, a igualdade e a fraternidade, além de estimular o desenvolvimento pessoal e espiritual de seus membros. A maçonaria tem suas raízes na Europa do século XVII, quando surgiram as primeiras lojas maçons. Essas lojas eram compostas por pedreiros e construtores que se reuniam para discutir técnicas de construção e criar uma rede de apoio mútuo. Com o tempo, a maçonaria foi se transformando em uma sociedade mais ampla, que buscava promover ideais de fraternidade e de justiça social. No entanto, a história da maçonaria também está repleta de mitos e lendas. Alguns dos equívocos mais comuns sobre a organização incluem a ideia de que ela seja uma sociedade secreta, que busca controlar governos e influenciar o mundo. Essas teorias conspiratórias são frequentemente associadas a grupos como os Illuminati, que teriam se infiltrado na maçonaria para controlá-la. Royos, no entanto, argumenta que essas ideias são totalmente infundadas. Ele afirma que a maçonaria não é uma sociedade secreta, mas sim uma organização fraternal que busca promover valores como a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Ele explica que a maçonaria não tem qualquer influência sobre governos ou instituições, e que não busca controlar o mundo ou dominar as pessoas. Além disso, Royos destaca que a maçonaria não é uma religião, embora tenha uma forte dimensão espiritual. Ele explica que a organização não exige que seus membros sigam uma religião específica, mas sim que acreditem em um ser supremo. Ele argumenta que a maçonaria busca promover valores espirituais como a tolerância, o respeito e a solidariedade, e que isso pode ser feito sem impor crenças religiosas específicas. Outro ponto importante que Royos destaca é a importância dos rituais maçons. Ele argumenta que os rituais são uma forma de ensinar e transmitir os valores da maçonaria, e que são essenciais para a formação e o desenvolvimento dos membros. Ele explica que os rituais são uma forma de vivenciar e experimentar esses valores, e que isso é fundamental para a compreensão da filosofia maçom. Além disso, Royos destaca que a maçonaria tem uma forte tradição filosófica e intelectual. Ele explica que a organização busca promover a reflexão e o pensamento crítico, além de estimular o desenvolvimento pessoal e espiritual dos seus membros. Ele argumenta que a maçonaria é uma escola de sabedoria, que busca promover a evolução humana por meio da educação e da formação de valores éticos. Outro equívoco comum sobre a maçonaria é a ideia de que ela é uma organização elitista, que apenas aceita membros influentes ou poderosos. Royos, no entanto, destaca que a maçonaria é uma organização aberta a qualquer pessoa que compartilhe dos seus valores e princípios. Ele argumenta que a organização busca promover a igualdade e a fraternidade entre os seus membros, e que isso é incompatível com uma visão elitista ou excludente. Por fim, Royos destaca a importância da maçonaria para a sociedade como um todo. Ele argumenta que a organização tem um papel fundamental na promoção dos valores democráticos e na defesa dos direitos humanos. Ele destaca que muitos maçons foram importantes líderes e defensores da liberdade ao longo da história, incluindo figuras como George Washington, Benjamin Franklin e Voltaire. 2. John Robinson.
John Robinson é um renomado autor e pesquisador maçom que escreveu diversos livros sobre a história e a filosofia da maçonaria. Seus livros, como O Nascido em Sangue, Os Segredos Perdidos da Maçonaria e O Caminho de um Peregrino, Maçonaria e o Direito Religioso, são amplamente reconhecidos por desmistificar equívocos e mitos sobre a organização e fornecer informações precisas e detalhadas sobre a história e os valores da maçonaria. Em Nascido em Sangue, Os Segredos Perdidos da Maçonaria, Robinson mergulha na história da maçonaria, buscando entender as suas origens e a sua evolução ao longo dos séculos. Ele argumenta que a maçonaria tem raízes antigas, que remontam aos antigos mistérios religiosos e filosóficos do Egito, da Grécia e da Roma. Ele também destaca a influência da Ordem dos Templários na formação da maçonaria, argumentando que muitos dos seus símbolos e rituais são herdados da tradição templária. Robinson também desmistifica a ideia de que a maçonaria é uma organização secreta e conspiratória. Ele argumenta que a maçonaria é uma sociedade fraternal, que busca promover valores como a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os seus membros. Ele destaca que a maçonaria é uma organização aberta, que não tem segredos ocultos ou intenções maliciosas. Robinson afirma que os rituais maçons são um meio de transmitir valores éticos e morais aos seus membros, e não uma forma de conspirar contra outras organizações ou governos. Em Nascido em Sangue, Os Segredos Perdidos da Maçonaria, Robinson aborda as relações entre a maçonaria e a religião. Ele argumenta que a maçonaria não é uma religião, mas sim uma organização que promove a tolerância religiosa e a liberdade de pensamento. Ele destaca que a maçonaria não exige que seus membros acreditem em nenhum dogma religioso específico, mas sim que respeitem os princípios da moralidade e da virtude. Robinson argumenta que a maçonaria pode ser compatível com qualquer religião, desde que seus membros sejam respeitosos e tolerantes com as crenças dos outros. Além disso, Robinson também aborda a relação entre a maçonaria e a política. Ele argumenta que a maçonaria não é uma organização política, mas sim uma sociedade fraternal que busca promover valores democráticos e humanitários. Ele destaca que muitos maçons foram importantes líderes políticos ao longo da história, incluindo figuras como George Washington e Franklin Roosevelt. No entanto, ele também alerta para o perigo de politizar a maçonaria, argumentando que isso pode levar à divisão e à exclusão de membros com opiniões políticas divergentes. As obras de Robinson têm sido amplamente lidas e discutidas por maçons e não maçons em todo o mundo. Seus livros oferecem uma visão fascinante da história e da filosofia da maçonaria e podem ajudar a desmistificar muitos dos equívocos e mitos que cercam a organização. Além disso, as reflexões apresentadas em suas obras podem ser úteis para aqueles que buscam compreender a relação entre a maçonaria e a sociedade em geral, incluindo questões como a liberdade, a tolerância e a fraternidade. 3. Brent Morris. Brent Morris é um escritor e pesquisador americano que se tornou conhecido por suas contribuições para o estudo da maçonaria. Ele é autor de diversos livros e artigos sobre a organização, incluindo o Guia Completo do Idiota para a Maçonaria, uma obra que oferece uma introdução acessível e esclarecedora sobre a história e a filosofia da maçonaria. Em sua obra, Morris apresenta a maçonaria como uma organização fraternal que busca promover a fraternidade, a moralidade e a cidadania. Ele destaca a importância dos valores humanitários e democráticos que são promovidos pela maçonaria e enfatiza que a organização não é uma seita religiosa ou uma sociedade secreta. Em vez disso, Morris descreve a maçonaria como uma organização aberta e inclusiva, que recebe homens de todas as raças, credos e origens. Um dos principais temas abordados por Morris em sua obra é a importância dos rituais e símbolos maçons. Ele argumenta que esses elementos são usados para transmitir valores e princípios éticos e morais aos seus membros e que eles ajudam a promover a unidade e a coesão dentro da organização. Morris também enfatiza a importância da educação maçom, que visa fornecer aos membros da organização um conhecimento mais profundo sobre a história e a filosofia da maçonaria. Além de oferecer uma introdução clara e acessível à maçonaria, a obra de Morris também é útil para desfazer alguns dos mitos e equívocos comuns sobre a organização. Ele explica, por exemplo, que a maçonaria não tem uma agenda política ou religiosa oculta, e que os rituais e símbolos maçons não são usados para fins maléficos ou secretos. Morris também esclarece que a maçonaria não é uma organização exclusivamente masculina, embora algumas lojas maçons ainda restringam a admissão a homens.
Uma das principais reflexões que podem ser tiradas da obra de Morris é a importância da fraternidade e da cidadania para a maçonaria. Ele destaca que a organização busca promover esses valores não apenas dentro da loja maçom, mas também na sociedade em geral. Morris enfatiza que a maçonaria tem uma longa tradição de envolvimento comunitário e filantrópico e que muitos maçons trabalham ativamente para melhorar suas comunidades. Outra reflexão importante que pode ser tirada da obra de Morris é a importância da tolerância e do respeito pela diversidade na maçonaria. Ele destaca que a organização é aberta a homens de todas as raças, credos e origens e que seus membros são encorajados a respeitar as crenças e opiniões dos outros. Morris enfatiza que a maçonaria é uma organização inclusiva que valoriza a diversidade e a pluralidade de ideias e perspectivas. Em conclusão, a obra de Brent Morris é uma importante contribuição para o estudo da maçonaria e oferece uma introdução clara e acessível à história e à filosofia da organização. Suas reflexões e análises podem ser úteis para aqueles que desejam compreender melhor a maçonaria e desfazer equívocos e mitos sobre a organização. Além disso, as reflexões apresentadas por Morris sobre os valores e princípios promovidos pela maçonaria, como fraternidade, cidadania, tolerância e diversidade, podem ser úteis não apenas para os maçons, mas também para a sociedade em geral. A obra de Morris pode ser particularmente útil para aqueles que têm interesse em se tornar maçons ou que já são membros da organização, mas desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a história e a filosofia da maçonaria. Sua abordagem acessível e clara pode ajudar a dissipar equívocos e mitos que ainda cercam a organização e fornecer uma compreensão mais precisa de seus valores e princípios. 4. Robert Lomas. Robert Lomas é um autor e pesquisador britânico conhecido por suas obras sobre a maçonaria, especialmente A Chave de Ira e Girando a Chave de Ira. Nesses livros, Lomas explora a história e a filosofia da maçonaria, desfazendo equívocos e mitos sobre a organização e apresentando uma perspectiva inovadora sobre seus rituais e práticas. Em A Chave de Ira, escrito em coautoria com Christopher Knight, Lomas propõe a teoria de que a maçonaria remonta aos tempos antigos e está ligada a uma antiga tradição iniciática que remonta ao Egito Antigo. Segundo Lomas, os maçons preservaram essa tradição através de seus rituais e símbolos, e a maçonaria moderna é uma continuação dessa tradição iniciática. Embora sua teoria seja controversa, Lomas apresenta evidências convincentes de que a maçonaria tem raízes antigas e que seus rituais e práticas foram influenciados por tradições antigas, como a dos mistérios egípcios. Ele também argumenta que a maçonaria é uma organização que busca aperfeiçoamento pessoal e que seus ensinamentos podem ser úteis para aqueles que buscam aprimorar a si mesmos e suas comunidades. Em Girando a Chave de Ira, Lomas aprofunda sua análise dos rituais e símbolos maçons, argumentando que eles contêm uma sabedoria esotérica que pode ser aplicada ao desenvolvimento pessoal e espiritual. Ele explora os significados ocultos de vários símbolos e rituais, como a escada de Jacó, a pedra polida e o triângulo, e mostra como eles podem ser interpretados de maneiras que ajudam a pessoa a se aprimorar. Além disso, as reflexões de Lomas sobre a importância do desenvolvimento pessoal e espiritual são relevantes para todas as pessoas, independentemente de sua afiliação com a maçonaria. Ele argumenta que a busca pela sabedoria e aprimoramento pessoal é uma jornada contínua que pode levar a uma vida mais significativa e satisfatória. Esperamos que, após a apresentação das opiniões de 4 autores renomados sobre a história e filosofia da maçonaria, você tenha uma compreensão mais clara e objetiva sobre a organização e tenha desmistificado as teorias da conspiração que a cercam. Lembramos que a maçonaria é uma organização que promove valores como a fraternidade, a tolerância, a igualdade e a liberdade de pensamento, buscando sempre o aprimoramento pessoal e coletivo, e que não possui nenhuma conexão com os Illuminatis ou outras teorias da conspiração. Se você desejar se aprofundar ainda mais sobre a maçonaria, deixamos na descrição do vídeo um link para os top 50 livros sobre a maçonaria. Pedimos que, se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe com seus amigos para que possamos alcançar cada vez mais pessoas e desmistificar a maçonaria para um público mais amplo. E não se esqueça de se inscrever no canal Maçom BR para receber lembretes sobre novos vídeos semanais. Agradecemos por assistir e até a próxima!